Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Escola do Podcast. Esse é o episódio de número 9. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Hospedagem. E aí, Jefferson? Você gosta de uma boa hospedagem? Sim, eu acho que eu tô... Tá satisfeito com o Podbean? Eu tô satisfeito com o Podbean. Usamos o Podbean, mas certo? o que é hospedagem? É aquele hotel que a gente vai lá visitar ou não? O que é hospedagem? Hospedagem, né? Uma hospedagem, né? Um hotel, um Airbnb é uma hospedagem, não é? É, hospedagem. Essa aí. Mas não é essa, não, né? Não é essa, não. É. Então, mas a analogia é a mesma, né? Sim. Onde você hospeda algo, onde alguém fica ali quietinho, né? É onde a gente vai colocar os áudios? Exatamente, né? Porque os áudios que a gente produz depois que a gente gravou, depois que você editou, depois que você transformou ele em MP3... Tagueou. Ah, tem um assunto do tag, né? Mas, enfim, depois que você tagueou tal, esse assunto do tag a gente vai ter que dar uma explicadinha aqui, a gente explica rápido. Mas depois eu explico. Então, você tem que pegar esse seu áudio e deixar num lugar que vai estar disponível para as pessoas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, sempre. Porque aí, claro, a pessoa tem que, a hora que ela quiser, tem que estar disponível para download. E é isso, são servidores, empresas profissionais que têm servidores e que você sobe o episódio lá. Só que não é só subir o episódio, não é que nem você cortar e colar e pôr numa pasta. Certo? Ele tem toda uma área de trabalho onde você cadastra o título do episódio, onde você põe a descrição do seu episódio, você configura inclusive qual é o tema, o assunto do seu podcast, você faz toda uma configuração que inclusive conversa com a Apple. Né? E conversa com as mídias sociais, com o YouTube, conversa tudo. Com todo mundo, conversa com o Facebook para fazer a divulgação automática. Exatamente. Você faz todo o link lá, né? Então, e essas plataformas, é legal que elas estão evoluindo. Então, por exemplo, recentemente a Apple colocou uma nova diretriz de título de podcast, porque antes o pessoal colocava no podcast, no título, tipo assim, episódio número 1 e o assunto. Então ela punha no título do episódio o número do episódio, porque não tinha nenhum outro lugar para pôr essa informação. A Apple avançou nisso e criou um campo específico para o número do episódio. Mas nem toda plataforma possibilita conseguiu você colocar. Fazer da mesma forma, porque a Apple está um pouco na frente, né? Lá o iTunes, né? E aí o que por exemplo, o Podbean fez? Logo depois que a Apple publicou isso, o Podbean pegou e criou o título padrão para todo mundo e o título específico para o Apple. Claro, você não é obrigado a usar os dois. Se você quiser usar os dois, você usa. Você pode simplesmente pegar o título geral para todo mundo e não pôr número de episódio nenhum, fazer conforme manda a Apple. E aí, por padrão, o Podbean usa esse título como o título do seu iTunes podcast, também. Agora, se você quiser fazer um título específico para o iTunes, você tem um campo para isso. Isso vale para descrição, para título, tal, porque mas nem todas as plataformas, certo? Nem todas as plataformas. A gente usa Podbean e no Podbean existe essa possibilidade. Existe. Outra que existe essa possibilidade é a Libsyn, né? E Libsyn, vamos lá. Podbean, como é que se escreve? É Podbean. Exato. Beleza? E a segunda, que a gente também recomenda muito, é a Libsyn. É uma das mais antigas do mundo e se escreve assim, Libsyn, tá? Então, se você pesquisar as duas, tem planos aí que... O Podbean, o plano... que é um plano que agrada a todo mundo, funciona muito bem pra gente, dá para publicar bastante conteúdo, não tem limitações, é $9 por mês. É um investimento. Mas não é tão alto assim, considerando que você vai estar divulgando uma mensagem para o mundo inteiro. O Libsyn também está mais ou menos nessa faixa, tá? Um pouco mais, um pouquinho mais, eu acredito, né? Um pouquinho mais. Mas o Libsyn, ele tem a tendência de estar sempre mais na frente. Eles são muito mais antenados. Até que eles têm estatísticas boas. Outra coisa boa dessas plataformas é que elas vão
te dizer quantas pessoas fizeram download do seu episódio. Onde elas estavam, o tempo que elas ouviram. Está evoluindo de uma forma impressionante. De uma forma impressionante, né? Então é legal porque episódio por episódio você sabe quantas pessoas fizeram download. Você vai saber da onde eram essas pessoas, se eram dos Estados Unidos, do Brasil. Inclusive as estatísticas nos Estados Unidos elas são por estados. No Podbean ainda não. Ainda não. No Brasil não, né? Inclusive, fazendo um parênteses, né? Você reclamou lá, né? Eu reclamei, pessoal, né? Exatamente, porque eu estava lá no Podcast Movement e quem que eu encontro lá no Podcast Movement, no stand da Podbean? O CEO da Podbean. Na verdade, ano passado eu já havia encontrado ele. Isso, ano passado a gente tinha um problema, inclusive, lembra? Exato, deu uns probleminha, mas a gente entrou em contato com o suporte, tudo se resolveu. Eu falei isso no ano passado com o CEO, esse ano ele estava lá de novo. Falei de novo com ele, falei, vocês precisam colocar essa estatística no ar. Ele me ouviu muito atentamente, falou que vai prestar atenção nisso e vai fazer isso aí. Ele falou para mim que vai fazer, então eu estou esperando para ver se isso acontece em breve. Eu até estou precisando mandar um e-mail para ele para lembrá-lo disso. E isso que é legal você estar nesses eventos, sabe? Porque eu falei com o CEO, com o chefe geral da Podbean, imagina? Legal, né? O que é engraçado é que no Brasil, como o podcast começou, né, a ganhar corpo mais recentemente, talvez as pessoas perguntem, por que vocês hospedam na Podbean? Porque era quando a gente fez lá, que a gente começou a pesquisar em 2017, Exato, era uma plataforma mais confiável, era uma plataforma Exato. em relação às que nós tínhamos aqui no Brasil. Então era uma plataforma que tinha realmente um peso maior, né? A Libsyn, a Podbean, então tinha essa confiabilidade. Mas hoje isso está mudando e no Brasil a gente já começa a ter muitas empresas, inclusive algumas que estão lançando, aí lançou ano passado, está começando muito forte. Que é a Euler, né? Euler. Então, como é que se escreve Euler? É E-U-L-E-R, né? A PodCloud, né? PodCloud, que é P-O-D-C-L-O-U-D. Isso. E Megafono. Exato. Esse não precisa soletrar, né? Não, Megafono. Bom, vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Das três, eu vou citar primeiro o Megafono, porque teve um fato interessante com a Megafono e vale a pena eu falar aqui, porque eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção. Esse ano a gente eu percebi a Megafono e achei que eles têm, até por recomendação de outros podcasters, né? Lembro que a gente entrevistou uma pessoa, né? Num dos episódios ele era também podcast lá do Vida nos Trilhos e ele recomendou a Megafono pra gente e aí eu comecei a olhar, gostei. Eu fiz um pequeno teste, eles estão bem avançados também, inclusive quando eu testei a iTunes tinha acabado de mudar aquela questão dos títulos, sabe? E ele já estava atualizado para isso. Bem rápido mesmo, né? E uma coisa legal, eu estava lá no Podcast Movement. E no Podcast Movement eu estava numa palestra que era sobre Google. E o palestrante ali, ele é um inglês, ele estava falando sobre como que você deve se comportar, porque o Google entrou no mundo de podcast e você tem que estar atento a isso para ser encontrado pelo Google, tá? E aí ele comentou de um serviço que poucas hospedagens oferecem, que é WebSub. Porque o que acontece? Normalmente, a gente comentou lá no começo que tem o feed do RSS, que é o endereço do seu podcast que você informa para os agregadores. E aí, quando os agregadores de tempo em tempo vão lá e verificam se você tem coisa nova e... beleza, tem coisa nova. No caso do WebSub, quem tem esse tipo de ferramenta aí, e não precisa nem entender, né? Ele até fez uma piada em relação a isso. Quem conhece o WebSub? Daí o pessoal, meia dúzia levantou a mão, ele falou, nossa, vocês estão precisando coisa melhor na vida de vocês. Tirou uma onda com a Tirou uma onda com o pessoal, né? Mas o WebSub é o seguinte, em vez de o agregador ir lá e puxar o episódio, modo de dizer, esse episódio é praticamente empurrado. Ou seja, publicou, alguns segundos depois ele já está disponível. E aí ele citou algumas plataformas e falou,
Megafono from Brazil. Aí eu fiquei muito orgulhoso. É uma plataforma brasileira. Eu falei, saiu na frente, puxa né? vida, Olha que legal. legal. Inclusive, eu estava lá no Podcast Movement, eu estava, né? Mas eu estive nesse evento em Curitiba, que é o Ouvindo Capivaras, e aí eu encontrei a pessoa ali do megafono, né? E falei com ele sobre isso, né? Eu passei para ele, né? Falei, olha, teve essa menção, ele ficou muito feliz, tal, né? Eles estavam lá, né? Nesse evento, né? Então foi também um bom ter contato com eles, né? Que é o Emerson, e foi bacana, ele ficou muito feliz. Bom, eu falei já do Megafone, então também é uma plataforma que eu recomendo, é brasileira, suporte em português, tem um serviço muito sério, né? Tem a PodCloud aí. E a PodCloud. A PodCloud começou mais recentemente, mas estão começando muito seriamente também. Também conversei lá no Ouvindo Capivaras, também estava o pessoal da PodCloud. E estão aí, suporte em português. Inclusive a PodCloud está com uma promoção muito legal. E eles têm um programa de captação lá para você captar valores junto com a audiência, não tem? Então, um crowdfunding. Eu acho que ele deu uma paralisadinha, porque ele comentou, eu falei com ele lá no Ouvindo Capivaras, e ele falou que parou um pouquinho isso porque estava dando uns problemas. Então ele está acertando a ferramenta para voltar. Exatamente. Na verdade, mas é uma grande ferramenta, possibilidade. É uma ferramenta que as pessoas podem pagar a sua assinatura. Isso. Por exemplo, você paga lá R$25 por mês. E aí eu adoro o podcast que você está hospedando lá, né? E aí eu falo, poxa, eu sou tão fã dele, eu vou ajudar e contribuir pagando uma parte da hospedagem dele. E esse dinheiro que eu contribuo, sei lá, com R$2, R$3, R$4, R$5 e abate no valor da mensalidade, né? Então, se você tiver uma legião de fãs, você praticamente consegue uma hospedagem gratuita, né? Porque as pessoas vão te ajudar a custear isso. E é uma possibilidade grande esse tipo de coisa, porque quando você tem um podcast e se conecta com a sua audiência, o seu ouvinte, se ele é fã, ele vai falar, puxa, eu quero que esse programa continue. Exato. Então eu vou contribuir com um pouquinho. Pode ser um pouquinho, né? R$5 aqui, R$5 ali. Mas isso pode virar uma boa quantia e viabilizar um programa, né? Viabilizar um projeto, né? E a promoção que a PodCloud tem é que é o seguinte, você consegue publicar episódios quinzenalmente de maneira gratuita. Gratuita, até 30 minutos. Então, para quem está começando, a gente fala assim, olha, é barato, vai, R$25. Se você economizar em 5 cafés no mês... Se você vai numa padoca aí, numa padaria, um café, ou um cappuccino, alguma coisa, é 5, não é? Né? Ainda mais se pedir um pão de queijo, né? Aí já foi mais, né? Se você tentar tomar um café no aeroporto, então, Deus me livre, né? Então, assim... mas é uma possibilidade gratuita, né? É isso que eu sempre falo. Então, mas... Às vezes você não precisa investir muito. Então, por isso que eu digo, tudo bem, você não quer investir R$25, que eu já acho um baixo investimento... Então começa gratuito. Talvez você esteja um pouco na dúvida, tal. Não sabe se é para você. Não é começa lá, faz episódio a cada 15 dias, manda para audiência, testa com o pessoal, veja o que eles estão achando. Começou a gostar da brincadeira? Opa, aí vai em frente. Isso. Né? Então a opção existe. O Megafono também oferece 1 mês de graça para você testar. Então é tranquilo, né? E você não falou do tagueamento, Edward. Tagueamento. O que é tagueamento? É justamente o seguinte, sabe quando você está no seu computador, você clica numa música e você consegue ver as informações daquela música? O nome, o autor, o álbum. Você vê até a capinha do álbum, tudo isso são essas informações. Para você taguear um arquivo MP3, é isso, você vai marcar de maneira oculta no arquivo, ela só aparece quando você está no computador. Mas
os agregadores leem Adoram essas isso. informações. E precisa. A Apple também precisa. Então, Ele, inclusive, te dá mais visibilidade dos Exato. podcasts que têm essas informações, porque são complementares. Então, lá, por exemplo, lá no próprio Spotify, aparece a fotinha, a imagem, Exatamente. aparece o nome da pessoa, lá aparece o nosso nomezinho. Então, exatamente. é algo bacana. Autor, o né? autor, qual que é o Direito número autoral, enfim. etc. E para você taguear é muito simples. A gente faz isso em 1 minuto. Né? É 1 minuto. É rapidinho. É muito rápido, porque você usa um aplicativo que é gratuito. Tem o MP3 Tag. Se você pesquisar aí na internet, MP3 Tag. Gratuito também. Gratuito, Baixou, baixa ele. é bem intuitivo. intuitivo, né? E claro, né? Você vai preencher as informações, arrasta uma imagem para um espaço lá, que é a arte do seu podcast, e tá no jogo. E aí esse arquivo está pronto para ser publicado nessas plataformas, que é o Podbean, o Libsyn, o Euler, PodCloud ou o Megafono, tá? Então, hospedagem está aí disponível. Se quiser começar hoje de graça, também dá para começar, né? E precisa de um site, Jefferson? Eu acho que não, Edward. Não, né? Não precisa. Inclusive, essas plataformas, elas oferecem. Às Exato. vezes tem É um lá- site, claro que ele não tem todos os recursos de um site independente que seja em WordPress, mas não, essas plataformas dá para fazer uma paginazinha que você leva o seu público Quando lá. você jogou o áudio, ele já vai criar Ele uma já página. vai criar A única lá. diferença é que vai ficar, no nosso caso lá, fica lá, eu acho que Podbean, né? @vidanostrilhos.com.br, Exatamente. mas é uma forma de você divulgar. Você talvez, se você não quiser investir numa hospedagem de um site, então você pode também utilizar. Exato. Não essas- precisa começar com hospedagem. Se quiser hospedar, também tem aí várias hospedagens. Várias também. possibilidades, né? de hospedar. Combinado? Exatamente. Então, acho que a gente completou o assunto de hospedagem. Ou seja, gravou, já falamos de equipamento, já falamos de software de gravação e edição, agora falamos onde ele tem que estar. Onde ele tem que E no estar. próximo episódio a gente vai falar sobre Publicação combinado. e os próximos passos. É isso aí. Um grande e abraço. se você gostou desse episódio, compartilhe, põe o joinha e aperta o sininho. Ou então... Vai lá no seu aplicativo e dá um review 5 estrelas. É isso aí. E assina, hein? Valeu, muito obrigado a você pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.